Fala pessoal, meu nome é Gabriel, hoje eu estou aqui com o Nailson, outro irmão abençoado aí da igreja, e hoje nós vamos começar um novo projeto. Hoje é a primeira consultoria que estou gravando, hoje à tarde gravo outra mais tarde, e o meu foco com essas consultorias é ajudar os irmãos, tanto os irmãos que estarão ganhando a consultoria, quanto os irmãos que estão em casa. Então, o foco das consultorias principal é ajudar os irmãos a tirar a sua ideia de negócio do papel ou aumentar os resultados do negócio existente. E além disso, nós falaremos também sobre os 3 passos para ser um cristão desenvolvido e falaremos então sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, que é o ponto principal, e desenvolvimento espiritual. Então, pessoal de casa, agora eu vou deixar vocês um pouquinho de lado, vou passar a palavra para o irmão Nailson, ele vai contar um pouquinho da história dele e depois a gente vai começar o material, conteúdo da aula, tá bom? Irmão Nailson, tá com a oportunidade, então, de contar um pouquinho da tua história, o que tu faz, o que tu precisa, para eu conseguir te ajudar, tá bom? Com a palavra. Tá certo. A paz do Senhor a todos. Olha, eu sou o Nailson, primeira voz da dupla Nailson e Natan. Nós moramos aqui em Santa Vitória, Minas Gerais, né? Nós temos o primeiro CD gravado, começamos a gravar ele no final de 2012 para 2013, com o título Espírito Santo. Faz algum tempinho já que a gente gravou esse CD e estamos aí na peleja para gravar o segundo CD. Já temos as letras, mas ainda Deus vai preparar as condições financeiras. Eu acredito que ainda esse ano, ou o ano que vem, Deus sabe de todas as coisas. E a gente está aí. No caso, eu entrei em contato com o irmão para a gente, né, aprender mais um pouco, porque ainda tem muito que aprender. A cada dia que se passa, a gente aprende uma coisa nova. E é isso aí. Um pouquinho da história da gente, que a gente louva ao Senhor desde pequeno, faixa de uns 8, 9 anos. Meu irmão é mais novo que eu, 4 anos de idade. E desde então a gente não tem parado. Fomos incentivados pelos nossos pais, estamos aí nesse trabalho, louvando ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado e vidas venham a ser alcançadas através da palavra de Deus que é entoada através do cântico. Amém. É isso então a tua apresentação, então, Nailson? Seria isso? Isso. Certo. Eu vou te dar a oportunidade, então, agora para você fazer uma oração, para que Deus esteja, então, na frente da nossa consultoria, certo? Para que Deus nos É, abençoe. Então, você vai ter a oportunidade agora de fazer uma oração com a gente e depois disso, então, eu começo o conteúdo, tá bom? tá certo. Deus, entramos em tua presença neste momento, através dessa oração. Eu quero agradecer a ti pelas nossas vidas neste momento. Eu quero agradecer a ti por todos aqueles que visualizarem este vídeo. Que o Senhor possa estar abençoando a todos nós, ó Pai. E que o Senhor possa estar nos ensinando neste momento, para que possamos estar aprendendo de ti, que é manso e humilde de coração, abençoando a vida do teu servo, e estar nos proporcionando, ó Pai, esse entendimento a mais, a fim de que o teu poder seja expandido através da sua palavra, Pai, que é do louvor, que nós estamos aqui com este propósito de levar a tua mensagem para que as vidas sejam alcançadas. Abençoe a todos nós nessa tarde, neste momento, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Irmão, eu vou compartilhar com o irmão agora um Word, certo? Mano, isso antes de começar então o conteúdo, explicar um pouquinho. Por que que eu vou falar sobre tanta coisa e não só do desenvolvimento profissional, enfim, falar. Por que que eu não vou falar então só da parte da divulgação, que é o mais interessante para o irmão? Pensa comigo, irmão Nelson, imagina um carro. Digamos que você tem um carro velho, certo? E você Certo. quer transformar então esse carro velho em um carro novo. Se você for lá e trocar só as rodas, o carro vai ficar novo? Não, ele não vai, porque o carro todo está velho. Se trocar só as rodas ou só as portas, o carro não vai ficar novo. Ele vai ficar com as portas novas ou com as rodas novas, mas o carro ainda assim ele continua velho, concorda? Certo. É exatamente por isso que eu não falo só do desenvolvimento profissional. Se nós abordarmos só uma área e deixarmos as outras de lado, a gente não vai conseguir ter o carro todo novo, entende? Então, por É isso verdade. que além do desenvolvimento profissional, eu vou abordar também outros tópicos nessa consultoria, certo? Para conseguir realmente entregar tudo
que é necessário para que o irmão realmente tenha sucesso, não só no seu negócio, mas na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Então, indo agora um pouquinho aqui para o Word, eu coloquei aqui irmão Nailson, certo? Que é cantor, como o irmão já tem É. falado. Então, aqui os assuntos da aula. Hoje nós falaremos então sobre os 3 passos para se tornar um cristão desenvolvido. A gente falará então sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, que é a chave de tudo, né? Enfim, o motivo principal, e falaremos também sobre desenvolvimento espiritual. E explicando um pouquinho para o pessoal de casa, para quem que é direcionado esta consultoria, primeiramente, o primeiro público de pessoas que essa consultoria serve são para aquelas pessoas que querem tirar uma ideia de negócio do papel. Então, aqueles irmãos que têm a intenção de abrir algum negócio, mas não sabe como abrir ainda. Então, o primeiro grupo de pessoas são essas. Então, a próxima consultoria vai ser com uma pessoa também que tem interesse em abrir um negócio. O segundo grupo de pessoas são aquelas que já têm um negócio, mas que gostariam então de aumentar os resultados com a ajuda da internet, que é o caso do irmão. O irmão já tem um CD lançado, gravado, agora dá para lançar o segundo CD, e o motivo principal então do irmão é entender um pouco da parte da divulgação para conseguir divulgar e propagar o seu trabalho, correto? Isso, é verdade. Certo? E aqui a gente fala do conteúdo exclusivo. Porque, irmão, além de pessoas que têm uma ideia e de pessoas que já têm um negócio, tem pessoas que elas precisam de alguma ideia de negócio, elas não têm nenhuma ideia de negócio, mas elas querem, então, oportunidades, elas querem, então, conhecer uma oportunidade de ganhar uma renda extra e etc. E para essas pessoas, então, eu vou criar um grupo lá no Facebook secreto, onde eu vou dar várias dicas de negócios, enfim, de ideias de negócio para essas pessoas que não têm nenhuma ideia ainda, querem uma renda extra, mas não sabem o que fazer. Então, para essas pessoas também tem um conteúdo, mas não é essas consultorias. É um conteúdo exclusivo lá no Facebook e para essas pessoas, então, terem, fazerem parte desse grupo, elas têm que mandar uma mensagem no WhatsApp, no direct, uma mensagem no Messenger, pedindo as informações, certo? E o primeiro conteúdo, irmão, que eu quero abordar com o irmão e com as pessoas de casa é o seguinte: é o significado de sucesso. O nome da nossa página é Cristão com Sucesso. E tem pessoas que entendem como irmão o real significado de sucesso, mas tem pessoas que não entendem ainda. Muitas pessoas acham que sucesso é só fama e dinheiro, enquanto hoje a gente sabe que sucesso é resultado positivo. Então, trazendo um pouquinho do significado para o irmão e para as pessoas de casa: significado de sucesso, consequência exitosa, positiva, acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, algo ou alguém que obteve êxito, resultado de um acordo. E o significado de êxito? Êxito é o nome dado para um desfecho que apresenta um resultado positivo, gratificante ou bem-sucedido. Ou seja, sucesso, irmão, não tem nada a ver então com dinheiro e fama, mas sim com resultado positivo na nossa vida, na área pessoal, na área profissional, na área espiritual. Então, nós precisamos realmente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, certo? Então, eu coloquei uma É. definição de sucesso para mim, que sucesso para mim, então, é o ser a melhor versão de mim mesmo, aquela segundo o coração de Deus. Eu ser o melhor esposo, o melhor filho, o melhor servo de Cristo, o melhor funcionário, o melhor aluno, mostrar Cristo através da minha vida, salvar almas, proclamar o evangelho, estar em paz com todos e cumprir a minha missão aqui na terra. Aquilo que Deus separou, então, para eu fazer. Então, irmão, agora nós estaremos falando, então, sobre os 3 passos para realmente nós nos tornarmos um cristão desenvolvido, um cristão com sucesso. Então, antes de entrar no conteúdo, a gente precisa entender a base, que são esses 3 passos. E o primeiro passo para nós realmente sermos um cristão desenvolvido é nós entendermos, então, a necessidade de nós nos desenvolvermos. E agora, o significado de desenvolvimento é a ação de crescer ou progredir. Progresso. Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação em uma determinada condição. O ato de se desenvolver resulta na ação de estar apto para o próximo passo, direção, indicação ou etapa superior a que se encontra na fase atual. Então,
O significado de desenvolvimento é uma ação de crescer, de progredir. E como diz aqui, de estar apto ao próximo passo. O que o irmão tem para acrescentar, então, para a gente sobre esse assunto? Ah, que Deus sempre quer o melhor para a gente tem sempre que procurar oferecer o melhor a Ele também, né? Porque nós bem Sim, sabemos que o melhor que Ele ofereceu por toda a humanidade foi o seu corpo, foi o seu sangue para a remissão de nossos pecados. Então, assim também a gente tem que retribuir com o nosso melhor para Ele, né? Porque Ele merece todo o melhor, toda a honra, toda a glória, tudo que é de melhor tem que ser oferecido a Jesus. amém, amém. É isso aí. E tu sabe, irmão, o senhor já entendeu que nós realmente precisamos nos desenvolver, o senhor já entendeu que precisa realmente entender algumas partes para divulgação do trabalho, mas tem pessoas que realmente elas não entendem. E quando a gente chega com esse conteúdo diferente, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, as pessoas elas tendem a não entender. Hoje, como nós somos cristãos, nós devemos sim depender de Deus, mas o que acontece é que as pessoas colocam tudo na conta de Deus e esquecem de fazer a sua parte. E quando eu É coloco verdade. alguns conteúdos na página, o pessoal diz que, olha, eu não preciso me desenvolver, eu não preciso ter sucesso, eu não preciso ter resultado positivo, porque eu vou morar no céu. Mas para isso, para a gente finalizar essa primeira parte, eu quero ler um versículo, e já está aqui, não precisa nem abrir a Bíblia, já coloquei aqui, que é João 3:5, Evangelho de João, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, irmão, quando nós focamos só no céu e esquecemos da terra, é como se nós chegássemos para o nosso chefe, digamos que nós trabalhássemos em uma empresa, é como se eu chegar para o meu chefe e dizer: chefe, o negócio é o seguinte, eu descobri que eu trabalho pelo meu salário. Então, eu vou parar de trabalhar a partir de amanhã e eu só venho aqui no início do mês para receber o meu salário. E quando nós focamos em apenas em morar no céu, nós esquecemos que nós temos que nascer de novo da água do Espírito, a gente não consegue chegar até o céu. Por isso que é realmente muito importante nós nos desenvolvermos, nós nascemos de novo da água do Espírito, para que assim, dessa forma a gente consiga realmente morar no céu. E o que o irmão tem para complementar disso, sua opinião? O que o senhor acha disso? Ah, é verdade mesmo. Muitas pessoas deixam tudo por conta de Deus e esquecem de fazer a própria parte, né? É um erro muito grande, mas da minha parte, nesse momento aqui, a gente está prosseguindo e eu acredito que eu vou aprender algo para acrescentar na minha vida, no meu cotidiano. Amém, amém, irmão. Eu gosto de as pessoas participarem e tem gente lá na igreja, principalmente as irmãs, que elas não gostam muito quando eu dou aula na escola bíblica, porque acontece o seguinte: quando os irmãos dão aula e quando eu dou aula é um pouquinho diferente, porque a minha aula ela tem de terminar depois, porque eu não gosto de ficar conversando sozinho. Então, quando as pessoas sabem que eu que dou aula, elas sabem que elas vão ter que falar. Eu gosto que as pessoas participem. Então, é da mesma forma que na consultoria. Eu vou trazer uma série de conteúdos, mas, por vezes, eu vou pedir para o irmão, então, dar uma opinião para acrescentar, certo? Porque se eu falar nessa consultoria só o meu conhecimento, o pessoal de casa vai absorver só o que eu sei. Mas, se por alguns momentos eu pedir a sua opinião, eles vão aprender comigo e com o irmão. O irmão concorda com isso? É verdade. Então, é por isso que as irmãs lá ficam esperando os esposos não vêm. Estão lá conversando na aula do Gabriel. Então, aproveitando a sua presença aí, vamos interagir, enfim, nos conteúdos. E lá no final vai vir a parte profissional, aí eu vou conseguir realmente ajudar o senhor, certo? É, Então, irmão, o primeiro passo para a gente é nos desenvolvermos e sermos um cristão, então, perfeito, com sucesso, não só na área profissional, mas também na pessoal e na espiritual. O primeiro passo, então, é nós entendermos que nós precisamos nascer de novo, fazer nossa parte, nos desenvolvermos para que a gente possa, então, chegar no objetivo que é morar no céu. E o segundo passo, então, depois da gente saber da necessidade, a gente estudar o conteúdo, que é desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. E como esse
conteúdo é muito denso, eu não tenho como dar todo ele aqui, certo? Então, o que eu vou fazer é passar alguns conceitos básicos sobre desenvolvimento pessoal e sobre desenvolvimento espiritual, certo? Então, vou passar alguns conceitos básicos de forma rápida e depois disso a gente vai passar, então, para o tópico específico, que é o desenvolvimento profissional, onde a gente vai falar sobre como o senhor faz para realmente divulgar o seu trabalho e fazer com que ele realmente cresça, certo? Certo. Então, começando aqui nos conceitos básicos, algo que eu trago da minha vida e eu levo isso para tudo, no desenvolvimento pessoal, no profissional, no espiritual, são alguns conceitos que eu preciso entender e praticar para que eu realmente tenha êxito em todas as áreas da minha vida. E o primeiro conceito básico, irmão, que o irmão precisa ter, que eu preciso ter, é que nós precisamos ter uma vontade de vencer que seja maior que a nossa vontade de existir. Mas como assim, uma vontade de vencer maior que a nossa vontade de existir? Acontece o seguinte, digamos que o irmão quer comprar um carro, certo? Então, o irmão tem o desejo de comprar um carro. Só que o irmão tem uma vontade média de comprar o carro. Aí vem as dificuldades, os problemas, e os problemas eles se tornam maiores que a sua vontade de comprar o carro. E o que que acontece? O irmão desiste de comprar o carro porque agora os problemas, as dificuldades, elas são maiores que a sua vontade de comprar o carro. O irmão entendeu o conceito? Sim. Então, quando se tem uma vontade de vencer que é maior que tudo, pode vir a luta, pode vir o problema, a gente não para, a gente continua. Porque a nossa vontade agora de vencer é maior que a nossa vontade de desistir. Então, isso aplica-se a todas as áreas da nossa vida, na área pessoal. Se nós temos uma vontade que o nosso casamento, que o nosso namoro dê certo, então ele vai sobreviver a qualquer dificuldade, a qualquer problema, porque agora a nossa vontade que ele dê certo é maior que qualquer problema. Na parte profissional, se o senhor quer que o seu CD vá para frente, que vocês cantem, que vocês progridam na obra, se a vontade de vocês que dê certo for maior que qualquer problema, vai vir problema, vai vir dificuldade, vai estragar o instrumento, vai ficar sem voz, mas mesmo assim vocês vão continuar, porque agora a vontade de vocês de fazer a vontade de Deus e a vontade de vocês de realmente seguir na obra que Deus entregou para vocês, que foi o louvor, vocês não vão parar, vocês vão continuar, porque agora vocês têm uma vontade de vencer, uma vontade que tudo dê certo, que seja maior, então, agora que qualquer problema. Então, nós precisamos, primeiro, entender e criar uma vontade de vencer que seja maior que qualquer problema, e segundo, ligar a função não importa. Se eu quero isso, não importa o que vai acontecer, eu vou continuar firme no meu objetivo. Falo também sobre capacidade e vontade e quantidade. Irmão, muitas pessoas param e desistem porque elas acham que elas não têm capacidade. O irmão concorda ou não? Concordo. Então, muitas pessoas elas olham para os seus concorrentes, para a sua vida, enfim, olham a vida dos outros e elas param porque elas acham que elas não têm capacidade. Mas, irmão, a vontade, por vezes, ela vai muito mais longe. Deixa eu marcar aqui só um minuto. A vontade, por vezes, ela gera muito mais resultado com quantidade do que a capacidade. Eu, por muitas vezes, tive êxito tendo vontade do que as pessoas que tinham mais capacidade. Então, eu não sei se o irmão sabe, na verdade não, porque eu não contei, mas eu já fui músico de orquestra, eu toquei violino durante 4 anos e meio numa orquestra aqui do meu estado, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, e eu tocava violino. Só que quando eu entrei lá, eu tinha menos talento, menos capacidade que muita gente lá. Só que o que aconteceu? Eu tinha mais vontade que todo mundo. Então, o que os outros estudavam 1 hora para tocar, eu tinha que estudar 3 horas para tocar o que eles tocavam estudando 1 hora. Só que eu estudava as 3 horas. Então, a minha vontade era maior que a deles. Era maior que a capacidade deles. Então, eu conseguia tocar a mesma coisa que eles, ou por vezes até mais que eles. Então, por vezes, a vontade ela vai chegar muito mais longe que a capacidade. Então, nós não temos que nos prender com a questão de talento, de oportunidade, de capacidade, mas não. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter vontade e com quantidade, certamente, a nossa vida, o nosso projeto, ele vai chegar muito mais longe do que aquela pessoa que tem o talento, mas não aplica.
E agora a gente vai para o segundo conceito, irmão, que é muito importante, que é o seguinte, que Deus, ele faz a parte dele, o sobrenatural, aquilo que não está no nosso alcance, certo? Certo. Entretanto, ele espera que eu e você façamos a nossa parte, aquilo que é natural. É algo que a gente já falou lá no início, mas dando um exemplo objetivo, Deus, ele cura Naamã. Mas para isso, Naamã ele teve que fazer a parte dele, que foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, Naamã, ele pensou que o profeta chegaria lá e curaria ele. O irmão conhece a história, provavelmente. Mas não. Deus, ele poderia ter curado Naamã naquele momento, mas ele teve que fazer a parte dele, que foi mergulhar no rio 7 vezes. Então, vai ter momentos na minha, na sua vida, na vida de quem está em casa, que Deus, ele vai fazer absolutamente tudo sozinho. Mas vai ter momentos que nós precisamos, então, fazer a nossa parte. Vai ter momentos que você vai só orar, Deus, eu preciso de um emprego. E vai chegar um vizinho, um amigo, dizendo, opa, fulano, tudo bem? Eu tenho uma vaga de emprego, sabe? Se alguém está precisando, ou você está precisando, e você vai dizer, opa, eu estou precisando. E você nem correu atrás. Deus fez tudo sozinho. Mas vai ter momentos que você vai ter que dizer, Senhor, eu preciso de uma vaga de emprego. Você vai entregar nas mãos de Deus, mas você vai ter que sair, pesquisar os empregos, fazer a sua parte. Então é muito importante que nós não deixamos tudo na mão de Deus, porque Deus, ele faz a parte dele, ele faz aquilo que é sobrenatural, ele faz aquilo que só ele pode fazer, mas ele espera que eu e você e todos nós façamos a nossa parte, aquilo que está realmente aí ao nosso alcance. O irmão entendeu esse conceito? Tem alguma coisa para acrescentar para a gente? Ah, entendi, sim. Essa aí é a realidade mesmo, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus, igual você falou, faz o sobrenatural, mas o que é natural fica com a gente para fazer, né? A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele e dá tudo certo. Não pode desistir, né? Sim. Então, partindo desse É, segundo conceito, vamos para o terceiro. Terceiro conceito é que nós precisamos, então, criar nossos objetivos e as nossas metas. Você precisa criar os seus objetivos como cantor da sua dupla, vocês precisam saber quais são os objetivos de vocês para esse semestre, para esse ano. Vocês precisam saber quais são os objetivos e vocês precisam também traçar as metas. As metas nada mais é do que aquilo que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. Então, como eu disse aqui, você precisa definir seus objetivos e traçar as metas, certo? E algo muito é, importante é o seguinte, que quem não tem objetivo claro, não chega em lugar nenhum. Eu botei aqui, quem não tem objetivo não chega em lugar nenhum. Quem não tem objetivo claro aceita qualquer tipo de resultado. E dando um exemplo por irmão, certa feita um senhor, ele vê 3 caminhos e perguntam para ele, para onde eu devo ir? E perguntam para ele, mas para onde o senhor quer ir? Ele diz, eu não sei. E vem a resposta final. Se o senhor não sabe para onde o senhor quer ir, qualquer caminho serve. Então, quando nós não temos um objetivo claro, nós não chegamos, então, a lugar nenhum. Então, o irmão precisa criar, o irmão, juntamente com o seu companheiro que faz a dupla, vocês precisam sentar e criar o objetivo de vocês. Vocês precisam saber qual é o objetivo. E vocês, depois disso, precisam traçar as metas, que é aquilo que vocês precisam fazer para chegar, então, no objetivo, certo? certo. Então, irmão, algo muito importante, uma informação que não está aqui. Além de fazer aquilo que o senhor precisa fazer para chegar no objetivo, que são as metas, você precisa também parar de fazer aquilo que te distancia do seu objetivo, certo? Então, passando para o quarto conceito, alterações do projeto, que diz assim, todo projeto passa por algumas alterações necessárias. Nenhum projeto de sucesso foi sucesso baseado no primeiro rascunho. E esse é um erro de muita gente. Muita gente começa um projeto, certo? Motivado, nossa, eu quero vencer, eu quero abrir a minha empresa, eu quero vencer na vida. Mas vem a primeira dificuldade e ele desiste de tudo, pensando que tudo está acabado. Mas a gente sabe que nenhum projeto de sucesso, ele foi sucesso baseado no primeiro rascunho, mas sim o modelo, o projeto ele foi se modelando as situações que acontecem, certo? Então, por exemplo, dando um exemplo, o Silvio Santos. Hoje ele é o dono do 5, do SBT, mas ele foi camelô, ele teve que passar por vários problemas
na sua vida até conseguir realmente ter sucesso. Então, o irmão precisa entender que talvez muita coisa na sua carreira pode ter dado errado, mas não quer dizer que o irmão tem que abandonar ou deixar de lado, mas sim o irmão tem que entender o mercado, as coisas erradas que aconteceram e realmente ir modelando o seu projeto a essa nova informação e assim até chegar no modelo ideal. Então, o irmão talvez já tentou divulgar a dupla de uma forma, vai tentar de outra e outra, e talvez vai dar errado. Mas o interessante é você ir seguindo, entendendo que tem essas alterações até o momento que vai chegar na forma ideal de divulgar, e o irmão realmente vai ter resultado. E isso acontece muito comigo, vários projetos, eu faço lá o meu objetivo, traço as minhas metas, mas eu traço o meu objetivo e as minhas metas com as informações que eu tenho naquele momento. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa que não estava no cronograma e não bate. O que eu faço? Eu alinho meu projeto a essa nova informação e crio um novo projeto. Então é muito importante que o irmão entenda, o irmão e a sua dupla, que nada acontece no primeiro projeto. Então, talvez vocês já tiveram algumas frustrações, mas o interessante é continuar tentando, alinhando o projeto às informações então que surgem, certo? É E, verdade. Certo. e o quinto conceito básico é que o irmão precisa definir as suas prioridades e faça uma atividade por vez. Porque quem não faz várias coisas ao mesmo tempo tende a não fazer nenhuma delas bem. Então, digamos que eu esteja falando com o irmão agora. Se eu falar com o irmão, se eu falar no celular aqui agora, eu não vou fazer nenhum dos dois bem. Eu não vou conseguir falar no celular bem e não vou conseguir falar com o irmão bem. Porque quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo tende a não fazer nada bem. Então, é importante que o irmão realmente consiga dar foco para o seu objetivo. Então, talvez se o irmão é cantor, daqui a pouco começa a ser pregador, daqui a pouco faz um outro trabalho externo. O irmão não vai fazer nada bem. Então é importante realmente entender a prioridade e fazer uma atividade por vez, enfim, para ter êxito. E a última parte dos conceitos básicos é que a gente precisa aprender algo novo todos os dias. Esse conceito é um conceito que não se aplica muito para o seu negócio, certo? Como cantor, mas se aplica na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Aqui diz, quando eu faço no meu dia apenas aquilo que eu preciso, eu dizendo, certo? Quando eu faço no meu dia apenas aquilo que eu preciso, aquele dia para mim ele tende a não ter muito valor, porque naquele dia eu não aprendi nada. Mas quando eu consigo separar do meu dia as minhas atividades, eu consigo separar um tempo para estudar, para ler a palavra, para me desenvolver, aquele dia para mim tem muito valor, porque eu vou levar o conhecimento daquele dia para toda a minha vida. Então é muito interessante que o irmão tire um tempo no dia para realmente aprender algo novo. E aqui tem um comparativo. Se em 6 meses nós aprendemos um conhecimento, uma habilidade nova todos os dias, em 6 meses nós teríamos 180 novos conhecimentos. Então, só recapitulando o que a gente já viu, o primeiro passo para a gente ser um cristão desenvolvido e nos desenvolvermos, então, nas 3 áreas, é nós entendermos a importância de nós realmente nos desenvolvermos. O segundo passo, então, é a gente aprender o conteúdo, esses conceitos básicos e outras coisas, outros conteúdos que eu disponibilizo lá na minha página do Cristão com Sucesso. E o terceiro passo, então, é a gente colocar em prática o conhecimento que a gente aprendeu. Então, feito é melhor que perfeito. Então, o que a gente precisa mesmo é começar a colocar em prática o conhecimento que a gente aprendeu na nossa vida, pessoal, profissional e espiritual. E daqui a um ano a gente vai querer ter começado hoje. Então, o ser humano ele tende a procrastinar, deixar para depois. Então, que possamos realmente começar hoje a aplicar esses conceitos. E eu falo sobre a constância versus quantidade. Que se o crente fala muito, ele lê 3 capítulos no dia e ele lê a Bíblia uma vez por semana, em uma semana, ele vai ter lido 3 capítulos. Agora, se o crente sabe, ele lê um capítulo por dia e ele lê 7 dias por semana, em uma semana ele vai ter lido 7 capítulos. Então, é muito melhor você fazer em menos quantidades, mas fazer constante, do que você fazer em mais quantidades e não fazer sempre, certo? Então, esse é o último conceito de realmente colocando em prática. E agora a gente vai para o desenvolvimento pessoal, para lhe ajudar então aí no seu negócio, certo? Não precisa anotar esse conteúdo, porque depois eu vou passar para o irmão então esse Word, esse documento, certo?
Então, não precisa anotar, então, esses conceitos, só prestar atenção. Então, para o desenvolvimento pessoal, nós temos 5 passos para realmente tirar a nossa ideia de negócio do papel. Então, é o seguinte, quem tem uma ideia de negócio que é tirar do papel, ele passa por 5 passos. E quem já tem um negócio existente, ele passa do terceiro passo em diante. Ele faz o 3, o 4 e o 5, que é isso que a gente vai aprender hoje aqui com o irmão, certo? Mas só para deixar o conteúdo completo, o primeiro passo para a gente tirar a nossa ideia do papel é a gente querer. E o que faz nós queremos é o desconforto. É o desconforto. É quando a gente está numa situação desconfortável que a gente tende a mudar de vida e realmente começar um projeto. Então, o primeiro passo para a gente tirar a nossa ideia do papel é a gente querer. Então, o irmão e a sua dupla teve um dia na vida de vocês que vocês quiseram. Não, a gente quer louvar, a gente quer adorar a Deus, a gente quer gravar um CD. E vocês foram atrás e conseguiram, certo? É verdade. Então, eu não sei se o irmão concorda, mas o primeiro passo, então, é a gente querer, porque não adianta, talvez, o nosso pastor nos abençoar, nós ganharmos os instrumentos, nós temos a oportunidade, se a gente não quiser aquilo, não vai dar certo. Então, para mim, o primeiro passo é a gente querer. O segundo passo é a gente saber as oportunidades. Então, a gente tem que entender o que a gente precisa fazer para entrar naquele mercado. No caso de vocês, saber as oportunidades, vocês precisaram entender como toca o instrumento, vocês precisaram entender como gravar um CD, o que precisava. Então, esse é o segundo passo, que é saber, então, as oportunidades. E agora a gente vai, então, para o terceiro passo, que é o que a gente vai ver hoje, certo? Que é aprender o conteúdo, que é dominar o mercado, o senhor entender tudo sobre o mercado musical, o que os cantores fazem, os músicos fazem, o que precisa, onde eles estão. Então, isso é realmente dominar o mercado, que é o que a gente vai ver hoje. E o terceiro passo, ponto E, é dominar a arte da divulgação. Porque, irmão, não adianta nós termos, então, um produto bom sem ninguém conhecer o nosso produto, certo? Imagina agora que uma empresa, ela tem um tênis para vender, certo? Uma loja de roupas e sapatos. Ela tem um tênis para vender, aquele tênis está na promoção. Se ninguém saber que aquele tênis está na promoção, vai vender o tênis? Não. Não, né? Então não adianta ter um produto bom se não tiver uma divulgação boa. Então, primeiro cria um produto bom e depois divulga. Diz, olha pessoal, o tênis está na promoção. Aí sim se vende o tênis. Então, esse é o ponto 3. É primeiro dominar o mercado, entender o que teus concorrentes estão fazendo e depois dominar a arte da divulgação. Que além de ter um produto bom, conseguir então divulgar e mostrar para as pessoas que aquele produto bom existe. O quarto passo, então, é saber os custos e as ferramentas para essa divulgação. E o quinto passo é implementar. Então, aqui começa o jogo, certo? Então, a gente vai dividir em algumas partes e agora vem a base. Você precisa saber quem é o seu cliente ideal. Então, aqui é um modelo e algumas coisas para o seu negócio não se aplica, mas a gente vai falar para deixar o conteúdo completo, certo, irmão? Então, a primeira coisa que você precisa entender é a idade do seu público-alvo. Então, digamos, olha, irmão, eu vou na igreja, nós louvamos, e na igreja tem todas as idades. Tem criança, tem jovem, tem adolescente, tem adultos, tem idosos. Então, por que é importante para a minha idade? É importante da seguinte forma, para a divulgação, saber a idade do teu público-alvo é muito importante. Então, agora, o interessante é o irmão partir para o YouTube, ter conteúdo lá no YouTube. E para divulgar e patrocinar e propagar as tuas músicas, os teus hinos, é interessante você saber qual é a idade, qual o público que assiste, que escuta mais os teus hinos. Isso faz toda a diferença. Então você consegue direcionar então tuas novas músicas, tuas composições, seus vídeos para o público que realmente consome teu conteúdo. Então é muito importante a gente saber a idade, a faixa etária do pessoal que consome, que escuta então os teus hinos, certo? Então, digamos que teu público seja de 25 a 45 anos, a tua faixa etária ali das pessoas que te escutam. Se você anunciar o pessoal de 45 a 55, você não vai ter resultado, porque não é o público que te assiste, não é o público que consome teus vídeos no Facebook, no Instagram. Então, é muito importante
para criar base de sucesso aí para tua banda, enfim, né, para divulgação do teu trabalho, é você saber então a idade das pessoas que consomem o teu conteúdo, das pessoas que gostam então das músicas de vocês. Então o irmão ele louva de criança, certo? Sim, E vocês gravaram um CD em 2012, correto? foi. Tá. E como é que tá 2012 para 2013. certo? E como é que foi a divulgação desse primeiro CD? Ah, na verdade, não teve, né? Porque assim, a gente não sabia, não tinha muita noção na questão de divulgação em redes sociais, não tinha essa informação, Certo? entendeu? Muito novo ainda, não Uhum. sabia muito mexer ainda. E ainda não sei muito hoje, né? Mas cada dia, igual eu falei, a gente vai aprendendo uma coisa nova e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Certo, certo, irmão. E hoje vocês louvam nas igrejas, correto? Sim. E esses louvores nas igrejas, quando vocês vão numa escala, vocês gravam a apresentação de vocês, os hinos ou não? Ou não tem esse costume ainda? Olha, algumas vezes sim, porque a gente não viaja muito por conta que a gente tem que trabalhar num serviço fixo, né? Então não tem Sim. como a gente estar muito viajando. Mas das vezes que a gente viajou, foram poucas vezes filmado. Certo. E na região de vocês, não digo viagens longas, mas na sua cidade, provavelmente o irmão ele louva em outros distritos, outras igrejas, correto? Sim. E o irmão é de qual igreja? Igreja Evangélica Internacional Jesus é o Pão da Vida. Certo, certo, irmão. E então lá provavelmente o irmão um dia louva na igreja A, no outro dia na B, provavelmente funciona como distritos, né? Enfim, congregações. E qual a frequência dessas vezes que vocês louvam? É uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês que vocês saem? Só para entender a frequência, como que é? Olha, irmão, ultimamente a gente não tem ido, sabe? Porque aconteceu um acidente comigo, a minha perna quebrou, fratura exposta os dois ossos da perna esquerda, e eu fiquei mais de um ano, eu recuperei esse ano, entendeu? E aí não tinha como estar muito se locomovendo. Melhorei faz pouco tempo, faz alguns meses. Aí ultimamente a gente está parado, sabe? Só Sim, na igreja local aqui nossa mesmo. entendi, irmão. Só para eu perguntei para eu entender, para ter de base para o conteúdo, certo? Então, primeiramente, É. o que eu indicaria para vocês, até passando um pouco em cima do conteúdo e depois a gente volta, é que agora que o irmão está recuperado, o interessante é vocês continuarem então o trabalho regional onde vocês estão e começar a gravar alguns vídeos até na própria congregação de vocês, começar a colocar no Facebook, colocar no YouTube e com a divulgação que eu vou explicar mais para frente, os irmãos vão começar então a receber novos convites e quando for então nessas novas igrejas, mesmo sendo na própria cidade de vocês, grave o conteúdo, coloca lá no Facebook e também no Instagram e no YouTube, certo? Então lá na parte da divulgação vai ser muito importante a É. gente saber essa idade, como eu já disse, o sexo no caso de vocês não influencia muito, né? Porque até seria interessante saber se 30% do público é homem, 70% é mulher, seria interessante, mas não creio que não se aplique tanto. Então, o próximo conceito é que vocês precisam entender aonde mora o cliente de vocês. O cliente não, a pessoa que escuta os hinos de vocês. Então, provavelmente hoje, quem conhece vocês é o regional, é da igreja de vocês, é da sua cidade, enfim. Mas depois, com o tempo, quando a gente começar a divulgar isso aí no YouTube, vocês precisam entender também aonde mora os clientes de vocês, que no caso de vocês, como não é uma empresa, não é cliente, mas quem escuta vocês, onde eles moram. Então, depois de um tempo, vai ter esses dados, saber que, olha, o pessoal do Rio Grande do Sul escuta mais, Santa Catarina já é menos, São Paulo é mais. Então, é muito importante depois a gente saber onde mora o pessoal que assiste, então, a dupla de vocês. Aonde eles vão, qual igreja eles vão,
Aqui onde trabalho eu tirei, porque no caso de vocês não se aplica. Classe social que também não se aplicaria para o caso de vocês, mas eu trouxe para entregar o conteúdo completo. Depois, é interessante saber qual música o pessoal mais gosta de vocês, de quanto em quanto tempo compra o seu produto e serviço. No caso de vocês, é de quanto em quanto tempo que as pessoas escutam as músicas de vocês, quantos shows, digamos que daqui a um tempo vocês comecem a fazer apresentações, enfim, shows gospels, né? Quantas vezes esse público de vocês foram em algum show de vocês ou foram em alguma igreja que vocês estavam? Então, é mais um dado. Quanto gasta, nesse caso aqui é futuro, quando vocês fizerem alguma apresentação fora, externa, qual é o ticket médio do ingresso de vocês, e entender também se ele gosta de oferta. Digamos que vocês daqui a um tempo comecem a fazer show gospel como os cantores, e digamos que tem um valor X, que é R$100 o ingresso. Então, entender se o público de vocês gosta de oferta, de repente, na cidade tal a gente vai estar se apresentando, de R$100 vai ter 50. Então, é interessante também saber se o público de vocês gosta ou não de oferta. E como que a gente descobre, então, tudo isso aqui? Tem duas formas, certo, irmão? Primeira forma é na agenda, é quando vocês estiverem em alguma igreja, vocês vão ver a idade do pessoal que está acompanhando vocês vão ver se tem mais homem ou mulher, vocês vão saber em qual igreja eles estão indo, né, onde vai, vocês vão saber qual música eles gostam mais, que conhecem, que já ouviram. Então, nas igrejas, vocês vão conseguir também entender esses dados que são muito importantes. E, além disso, na internet, através, então, dos anúncios patrocinados, que é o que a gente vai ver mais para frente, aí, que é a parte importante da divulgação, certo? E você precisa entender, além de quem é o seu cliente ideal desses dados, para a gente conseguir divulgar para o público certo os erros de vocês, você precisa entender também quem é o concorrente de vocês. No caso, como não é uma empresa, não é concorrente, mas quais são os outros cantores, as outras duplas que tem na sua cidade, no seu estado, no Brasil em si. Então, vocês têm que entender quem são os outros cantores, quantos são, né? Que hoje a gente sabe que é milhares de pessoas que louvam a Deus, mas quem eles são, os principais, onde eles estão não interfere para vocês, porque louvores hoje, cantores a gente tem no Brasil inteiro, então não importa muito a localização para o nicho de vocês. Vocês precisam entender por que as pessoas escutam as músicas deles, vocês precisam entender se eles estão nas mídias sociais ou não, e como que é o atendimento deles com os fãs, eles respondem as mensagens. Então, isso é um pouquinho, isso se aplica mais para a empresa, mas algumas coisas daqui se aplica também ao negócio de vocês. É vocês entenderem quem são os artistas, os músicos, os compositores, cantores que tem, e o que eles fazem, onde eles estão. Enfim, é mais uma parte importante para a gente conseguir anunciar para o nosso público. Primeiro, entender quem é o nosso público. Segundo, entender o que os outros cantores fazem, o que eles fazem, né? Qual é a base deles para essa divulgação. E o terceiro passo é você entender os seus resultados. Hoje, como você disse, vocês estão voltando agora, você estava doente, com a perna machucada, enfim, tiveram um tempo parado, mas já louvaram, já gravaram um CD anteriormente, querem agora gravar um outro CD. E quando começar a realmente dar mais frutos a dupla de vocês, interessante que você precisa entender os resultados, o que entra, o que sai de dinheiro, qual é a perspectiva de agendas que vocês têm, quantas agendas atuais vocês têm. Vocês precisam entender o que vocês têm de conta para pagar, aluguel de caixa, de local, enfim, as contas a pagar, contas a receber. Então, essa é a base para divulgação, é entender esses conceitos. Primeiro, então, o cliente ideal, entender quem são os outros cantores, compositores, entender os custos e os resultados disso. E agora a gente vai, então, para o nível intermediário, irmão. No nível intermediário, nós precisamos, então, criar um diferencial competitivo. Por que comprar com você? Então, você precisa entender por quê e fazer essa pergunta. Por que os irmãos devem escutar o hino de vocês?
Por que eles escutam o hino de vocês? Qual é o diferencial de vocês? O diferencial de vocês é o cuidado com os fãs, é o atendimento, enfim, vocês precisam ter um diferencial competitivo. Esse diferencial competitivo pode ser a presença de Deus. Os irmãos podem orar de tal forma que Deus dê a melhor letra. Então, vocês precisam ter um diferencial competitivo de outros cantores. E a gente vê muito cantor. Mas, se o irmão for ver a fundo, muita gente não é adorador, muita gente é artista. O irmão concorda? É verdade. É Então, assim, verdade mesmo. Então, o diferencial deles é a aparência, o diferencial deles é os recursos, e a gente precisa criar um diferencial para a gente. Então, que o nosso diferencial não seja ser um artista, mas seja a presença de Deus, seja a letra vindo do céu para entoar um hino que vire referência no Brasil. Então, o irmão precisa criar um diferencial. A música, o louvor dos irmãos precisa ter algo que ninguém tenha. Então, o irmão precisa criar um diferencial. Se tem 10 pessoas que louvam com a mesma entusiasmo, que fazem as mesmas coisas, tende a ser todo mundo igual. Então, vocês precisam criar um diferencial, algo que ninguém faça, algo diferente. Isso no mundo dos negócios é muito essencial. Eu não vejo tanto isso no negócio de vocês, mas é muito importante que vocês tenham alguma marca pessoal de vocês que ninguém tenha. Vocês precisam, então, criar um diferencial competitivo. Aqui tem algumas coisas que não se aplicam a vocês. Por exemplo, você tem o melhor preço, o melhor atendimento. Esse sim. Vocês têm o melhor atendimento, você precisa entender como vocês recebem os irmãos que mandam mensagem, como vocês recebem. Então, é muito importante vocês terem um atendimento bom, vocês receberem as pessoas bem. Hoje, como você disse, vocês estão parados, mas daqui a um tempo, em nome de Jesus, a gente vai começar uma divulgação forte aí na dupla de vocês, o pessoal vai vir até vocês precisam ter um atendimento bom. Quantas pessoas hoje, até famosas, que se dizem homens de Deus, você manda uma mensagem, a pessoa nunca te responde. Então é óbvio que a pessoa recebe várias mensagens no dia, mas em algum momento da vida ela deveria te responder. E tem muita gente que começou adorador e hoje é artista, e não responde mais ninguém. Mas que o irmão, quando conseguir um outro patamar, quando estiver reconhecido no Brasil, lembre disso, que precisa ter um bom entendimento, que não pode deixar ninguém sem resposta. Isso é mais uma parte aí muito importante para que o irmão tenha sucesso aí no seu ministério aí como músico, adorador, né, cantor. Então é muito importante a gente ter um bom atendimento sempre, sabe, irmão? Então hoje eu tenho uma quantidade de pessoas que me mandam mensagens diárias. Antigamente eu conseguia responder o pessoal em áudio, em áudio não, em vídeo. Eu fazia um vídeo, opa, tudo bem, irmão? Aqui é o Gabriel, e falava. Hoje eu não consigo, porque é muita gente, mas eu respondo por áudio, eu mando uma mensagem. Se eu não posso falar no momento, eu digo para a pessoa, olha, eu não posso te atender hoje, eu posso te atender amanhã eu consigo te dar uma atenção. Então é muito importante a gente foque em ter um bom atendimento, não deixar ninguém sem resposta. Então, isso é muito importante, sabe? A gente manter o bom atendimento. E outro ponto muito importante é saber se o nosso produto é de qualidade. Até mesmo no ramo musical. Vocês precisam entender se a música de vocês é boa. Eu não digo boa a questão espiritual, mas sim a profissional. Então, vocês precisam entender se a música de vocês é boa, se vocês cantam afinado, se os instrumentos são bons. Então, vocês precisam ter um produto de qualidade. Não adianta ter uma música vindo do céu se o instrumento está desafinado, se a voz está desafinada. Então, tem alguns conceitos técnicos para o ramo de vocês que são muito importantes. Eu posso ser um irmão abençoado, mas se eu tocasse violino desafinado na orquestra, não ia ter nenhum valor, ninguém ia escutar e ia reclamar. Então, é muito importante os irmãos entenderem se o produto, se o hino de vocês é de qualidade. Quando o irmão me passou a página ali, o perfil, acho que foi no pessoal, pelo que eu vi, eu escutei os hinos e vi realmente um produto de qualidade, uma música de qualidade. Eu vi vocês afinado, instrumento afinado. Mas é muito importante que vocês também invistam nesse conhecimento técnico. Se faltou alguma parte, enfim, não sei cantar a segunda voz, não sei, eu desafio na tal parte, então busca conhecimento técnico também, não só espiritual. Busca o conhecimento técnico. Se não sabe fazer uma subida ou no violão aí não consegue fazer uma nota, um tipo de música,
busca conhecimento, faz aula, mas realmente entrega um conteúdo de qualidade, entrega uma música de qualidade, com áudio bom, com a imagem boa. Então, isso é muito importante para o futuro de vocês terem um produto realmente de qualidade, certo? E lá na frente, quando vocês tiverem uma divulgação show de bola, vocês precisam entender como o mercado vê a dupla de vocês. Olha, eu vejo os caras como os arrogantes, eu vejo os caras como homem de Deus, eu vejo os caras como pessoas que conseguem sentir Deus quando escutam o hino. Então, mais para frente, vocês precisam entender como o mercado vê a dupla de vocês, certo? E esse ponto aqui não se aplica a vocês, mas é um conhecimento geral para outros negócios que nós precisamos criar um produto que seja bom para o cliente, não para a gente. Mas no caso de vocês não se aplica, porque na verdade vocês não criam uma música para o público, vocês criam uma música que é inspirada provavelmente por Deus, certo? Então esse conceito aqui não se aplica para vocês. Tudo que está de vermelho são coisas que não se aplicam aí para vocês, certo? Então a questão aqui é só você orar, pedir o direcionamento de Deus e escrever aquilo que Deus aí está entregando para vocês. E além disso, uma parte muito importante da divulgação é que você precisa criar conteúdo relevante para sua audiência. Então, quando você estiver lá na agenda, você precisa, então, tirar fotos das igrejas que vocês vão, vocês precisam postar também mensagens bíblicas nos perfis aí de divulgação. Vocês precisam postar vídeos das agendas, vídeos dos eventos que vocês foram, que vocês louvaram, postem esses vídeos, postem vídeos também de hinos, vocês louvando em casa, enfim, em qualquer lugar. Então, isso aqui é muito importante, irmãos. Vocês realmente mostrarem para o público o que vocês estão fazendo. Então, realmente, tirem fotos, postem as fotos, façam os vídeos. E essa parte do sorteio aqui, ele se aplica mais para outros negócios, mas para vocês também. De repente, teve alguma campanha no Facebook, no Instagram, vocês fazerem então um sorteio de um CD, certo? Alguma coisa nesse tipo, de um ingresso no show, quando vocês fizerem. Então, essa parte do sorteio também serve aí para vocês como conteúdo relevante para a audiência. E também falar sobre produtos, sobre assuntos correlacionados com o seu produto. Então, além de falar sobre os hinos, é interessante vocês também trazerem uma palavra de Deus, vocês também ajudarem pessoas de outra forma, não só com hino. Se você vê esse conteúdo, eu poderia ter chegado aqui e te falado só a parte profissional. Eu poderia ter diminuído esse conteúdo, falado então só esse final, que é o que realmente importa para ti. Mas eu não quero te entregar só isso, eu quero te entregar um conteúdo completo. Então eu falei sobre desenvolvimento pessoal, falei sobre desenvolvimento espiritual, coloquei conceitos básicos para realmente te ajudar de forma ampla. Então é muito importante que a gente agregue para a vida das pessoas, não só com aquilo que elas buscam, mas com coisas complementares que vão realmente fazer diferença na vida dela. Então, é muito importante que vocês façam a diferença na vida das pessoas, não só com hino, mas com uma palavra, com testemunho, contando algo de Deus. Então, vocês precisam começar a criar esse conteúdo. Então, além de vocês começarem depois a estudar essa base aqui, quem é o cliente ideal, quem são os concorrentes, os seus custos, depois dessa base, vocês precisam, então, realmente fazer esse intermediário, que é começar a estudar os hinos de vocês, o produto de vocês, e começar a criar, então, esse conteúdo relevante para a sua audiência, começar a divulgar de forma orgânica aquilo que vocês estão fazendo, onde vocês estão indo. E agora vem a parte avançada, então, da divulgação, que é o que eu domino hoje, né, que eu quero realmente agregar para o irmão, que é a questão do avançado. Nós precisamos, então, quando nós divulgamos qualquer produto, e vocês como músicos também servem, é aplicar alguns gatilhos mentais, como o gatilho mental da autoridade. Vocês têm que se posicionar como autoridade. Olha, irmãos, nós somos a dupla tal e tal, nós somos homens de Deus, nós louvamos a Deus, mas nós também trazemos uma palavra, nós ajudamos, nós doamos uma parte da receita para o projeto tal. Então, vocês precisam realmente ser autoridade no nicho de vocês. O gatilho mental da reciprocidade, quando você entrega uma coisa para alguém, a pessoa tende a te retribuir, por exemplo, sorteio. Você entregou um CD para a pessoa tende a talvez comprar um ingresso para o seu show. Então, uma outra técnica, né, para engajar com o público de vocês,
gatilho mental da história, que quando vocês contam uma história, olha, eu sou o fulano e o ciclano, nós começamos tal, nós tivemos tal dificuldade, mas hoje Deus nos abençoou, nós entendemos que Deus faz a parte dele, nós devemos fazer a nossa, e hoje nós estamos aqui, primeiro, pela misericórdia de Deus, mas segundo, porque nós fizemos a nossa parte. Então, o gatilho mental da história, da escassez, olha, pessoal, nós só temos mais 10 ingressos para o nosso show. E o gatilho mental da prova social, quanto mais pessoas, quantas pessoas verem mais pessoas indo no show de vocês, quando eles verem mais pessoas comentando, interagindo com vocês, mais pessoas vão vir olhar os hinos de vocês, a história de vocês. E as ferramentas. Domínio, site é uma coisa que eu não vejo ser essencial no negócio de vocês. Mas o e-mail profissional vocês deveriam ter. O e-mail para depois marcar show, agenda, sabe? Então, vocês precisam depois criar um e-mail profissional. O e-mail profissional aí sai R$30 por mês para fazer um e-mail profissional, embedar ele ali no G Suite, né? Então, você consegue fazer um e-mail profissional, por exemplo, assim, ó, em vez de colocar @gmail.com, faz @duplatal.com.br, @fulano e ciclano, entende? Então, é importante ter um e-mail profissional, passa muita credibilidade no negócio, e vocês precisam criar hoje uma página de divulgação no Facebook, certo? E uma página de divulgação no Instagram. E depois que vocês criarem essas páginas, fazerem um conteúdo, entenderem o produto de vocês e começar a criar esses conteúdos relevantes, depois criar a página, cria esses conteúdos relevantes, joga lá na página. Só que não adianta só jogar. Agora você precisa criar um engajamento com o seu cliente. Então, tem duas formas de você criar um engajamento com o cliente, que é a parte mais importante, então, e a parte central para a gente terminar essa consultoria, que é o seguinte. Tem duas formas, então, de engajar com o nosso cliente. A primeira forma de você engajar e ter mais pessoas escutando o hino de vocês é através dos compromissos, certo? Quanto mais igrejas você pregar, mais pessoas vão te conhecer. Quanto mais igrejas você louvar, mais pessoas vão te conhecer, vão conhecer seus louvores. E mais uma pergunta, os hinos de vocês que vocês cantam são todos de autoria de vocês, corretos? Do CD tem 5 nossas e 5 de outro compositor. Mas o próximo agora, se Deus permitir, vai ser composição própria. Certo. E quando vocês vão louvar em algum lugar, vocês louvam os hinos de vocês ou os hinos de outros irmãos? Os dois, né? Os dois. Uhum. Então, irmão, entendendo então a parte aqui do engajamento, que é a parte final, e que eu vou realmente falar, nem escrevi, mas vou falar aqui para o irmão que é a parte principal, certo? Que é o seguinte, então a primeira forma de criar o engajamento é estando nas igrejas e o pessoal conhecendo você, certo? Que é a forma mais básica que tem. Segunda forma que tem de engajar com o cliente, no caso de vocês não é cliente, mas de engajar com pessoas com irmãos que estarão escutando o hino de vocês, é através da mídia social, certo? Do Facebook, do Instagram, do YouTube, é através dessas plataformas. E tem duas formas de nós anunciarmos no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, que é através do tráfego orgânico. Tráfego orgânico é quando o irmão faz uma página no Facebook e vai lá e posta um vídeo louvando numa igreja ou louvando em casa, certo? E quando o irmão posta, o que acontece? Só quem vê aquela postagem, por exemplo, na página, são as pessoas que curtiram a sua página, certo? Então, assim, irmão, o seu alcance, ele é mínimo. Porque quando você publica na sua página pessoal, no seu perfil no Facebook ou na sua página no Facebook, você atrai um público pequeno de pessoas. Só aquelas pessoas que conhecem vocês, que curtiram a sua página, que seguem você no seu perfil pessoal. Ou seja, ainda mais para o nicho de vocês, que é um nicho competitivo, é um nicho que tem muita gente, se você mostrar sua música só para quem lhe conhece, você não vai ter resultado, porque vai ser para um público muito pequeno, certo? Ainda mais para vocês que são cantores, enfim, que tem uma dupla que precisa de uma visualização muito grande para realmente ter êxito, né, e conseguir viver, então, só da música. Então, não funciona. Tráfego orgânico não funciona, porque além de aparecer só para quem o irmão conhece, o Facebook ele é uma empresa. E assim como toda empresa, o objetivo é comercial. Então, o Facebook como empresa, o Zuckerberg não criou o Facebook para a gente ficar colocando foto, vídeo, interagindo.
Isso é desculpa, o Facebook é uma empresa. Se ele é uma empresa, ele tem fim comercial, certo? Então, além de essa postagem aparecer só para quem o irmão conhece, o Facebook vai lá e reduz o alcance. Então, digamos que 1.000 pessoas curtiram a sua página, sua publicação vai aparecer para, no máximo, 100 pessoas, 10%. Ou seja, o alcance que já era pequeno, agora fica menor ainda. Então, o Facebook, como empresa, ele quer que nós façamos o tráfego pago. O que é o tráfego pago? É quando nós pagamos para o Facebook, para o Instagram, para o Google, para o YouTube, para aparecer, então, para o nosso cliente potencial, certo? Então, a única forma do irmão ter sucesso no Facebook, no Instagram, no YouTube, é fazendo o tráfego pago, é anunciando para o seu público em potencial. Por isso que é importante aquela parte lá do início, por isso que é importante saber a idade. Se o irmão anunciar para quem tem de 45 a 55, né, o público-alvo, o irmão não vai ter resultado. Agora, a partir do momento que o irmão sabe que o público-alvo do irmão é de 25 a 45, o irmão vai anunciar para o público de 25 a 45, para atingir o público-alvo. Então, hoje, os cantores só têm sucesso, os pregadores famosos só têm sucesso porque eles fazem tráfego pago. Eles pagam para aparecer para o cliente potencial. Então, por exemplo, eles colocam lá interesse em evangélicos, interesse na igreja tal, de tal idade, tal lugar. Então, é assim que as pessoas crescem o trabalho. Eu tenho um amigo pessoal meu que gravou um CD, assim como vocês. E ele, de certa forma, tinha um conhecimento, mas ele não teve divulgação zero. Então, resumindo, ele hoje não atua como cantor, porque ele não teve divulgação. E a gente não vê isso. A gente que está de fora, a gente não vê esses bastidores da divulgação, do marketing digital, dos anúncios pagos. Mas hoje a única forma de nós realmente conseguirmos divulgar o nosso conteúdo e vocês conseguirem divulgar a dupla de vocês é vocês partindo então para o tráfego pago. É vocês colocando uma grana lá no YouTube para anunciar os vídeos de vocês para o público cristão, para quem gosta do cantor tal, para quem gosta do hino tal, para quem é evangélico. Então, a única forma de conseguir visualização e de propagar o trabalho de vocês é partindo para o tráfego pago. É anunciando no Facebook, anunciando no Instagram, anunciando, enfim, todas as plataformas. Mas talvez o irmão pense, olha, irmão, o negócio é o seguinte, 2 problemas aqui. Problema 1, não sei anunciar na internet. Problema 2, não tenho dinheiro. Basicamente, esses são os 2 problemas que o irmão deve ter pensado, correto? Tem mais alguma coisa, algum problema que o irmão lembrou ou seria isso? Não. Isso? Então tá. Primeiro problema. Irmão, eu entendi que eu preciso investir no tráfego pago para conseguir visualização no Facebook, no Instagram, no YouTube. Só que tem 2 motivos. Primeiro, eu não sei fazer esses anúncios na internet. Segundo motivo, eu não tenho dinheiro. E uma coisa é consequência da outra. Então hoje eu vou ajudar o irmão a realmente conseguir resolver esses 2 problemas aqui para depois conseguir fazer tudo isso aqui, certo? Tudo que a gente viu antes, a gente precisa primeiro resolver isso aqui. Então, esse problema aqui a gente resolve depois. O primeiro é, não tenho dinheiro. Então, o que eu sugiro para o irmão fazer? Primeiro, para conseguir anunciar na internet. E segundo, para conseguir nas igrejas, divulgar o conteúdo de vocês. Vocês precisam, de alguma forma, captar esses recursos. E o irmão deve estar pensando, isso é óbvio, não tem dinheiro, tem que captar. Mas eu quero deixar algumas dicas para os irmãos. Hoje, quem trabalha que tem uma banda ou uma dupla, enfim, o pessoal normalmente tem um empresário, certo? Alguém que banca o trabalho de vocês. E assim, uma coisa muito importante, além de lembrar daquele conteúdo que a gente não deve desistir na primeira oportunidade do projeto, é que nós temos que primeiro fazer um produto bom. Então, o primeiro trabalho que vocês vão ter é ver, olha, minhas músicas são boas, nós cantamos afinados, os instrumentos estão afinados, nós conseguimos introduzir um louvor de qualidade onde as pessoas escutam e sentem a presença de Deus. Primeiro ponto.
Depois que vocês tiverem um produto alinhado, olha, nós temos o vídeo bom, nós temos a letra boa, nós temos tudo que precisa, só precisa da divulgação. Depois que vocês tiverem o produto bom, o produto fechado, vocês vão atrás do dinheiro. Mas como vocês vão atrás do dinheiro, de captar o dinheiro? É através de pessoas que banquem a ideia de vocês. Então, hoje, vocês vão precisar, primeiramente, começar a divulgar na internet, para que depois apareça algum empresário, alguém que banque definitivamente os custos de vocês. Mas enquanto isso não acontece, o indicado é vocês procurarem uma pessoa que compre a ideia de vocês. Como assim? Teve um momento na minha vida que eu tinha um projeto e eu não tinha dinheiro para fazer aquele projeto. E o que eu fiz? Eu não ia pegar no banco, porque no banco eu ia pagar juros. E é uma coisa que não é interessante. Mas quando eu tive aquela vez aquele projeto, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma pessoa que comprasse meu projeto. Ou que se tornasse meu sócio, ou que me emprestasse o dinheiro sem juros. E quando eu conseguisse o resultado do projeto, eu retornaria aquele dinheiro. E foi isso que eu fiz naquela vez. Então, eu consegui, eu tentei 1, 2, 3, 10 vezes e não tive resultado. Até que numa segunda de manhã, eu fiz uma ligação e na quarta-feira, meu problema tinha sido resolvido, eu já podia dar início ao meu projeto. Então, há várias formas de levantar o capital para começar a fazer isso. Pode levantar o capital vendendo alguma coisa, vendendo água no sinal, vendendo um doce, vendendo um salgado. Há N formas de começar. E outra coisa, para anunciar na internet, não precisa de 10 mil para anunciar na internet. Pode começar com um orçamento pequeno, mas para não tirar do salário de vocês, para não tirar da verba de vocês, que vocês têm que pagar, enfim, as contas de vocês, o que eu sugiro é vocês das duas fazer uma. Ou começar a fazer alguma coisa que gere uma renda extra, para que essa renda extra vocês invistam então aqui em anunciar na internet, certo? Ou, se vocês não conseguirem, não tem tempo, olha, irmão, eu trabalho tantas horas, depois eu vou para a igreja, não tenho como pegar e de repente fazer um trabalho extra, vender uma água no sinal, ou vender um lanche, enfim, eu não tenho como fazer isso, não tenho tempo. Então, se você não tem o tempo, se vocês não têm o tempo, vocês vão atrás de uma pessoa que compra a ideia de vocês. Vocês vão atrás dos amigos, das pessoas que vocês conhecem, enfim, vai atrás das pessoas, de um parente, qualquer um que tenha capacidade de apoiar vocês. Vocês vão lá e dizer, olha, tudo bem, fulano? Aqui é o Nailton e nós temos uma dupla, enfim, nós queremos agora divulgar, nós já temos um CD, queremos gravar outro, nós queremos agora divulgar as nossas músicas, os nossos hinos, nós queremos realmente fazer diferença. Só que hoje a gente não tem esse capital necessário. E eu vim atrás de ti porque eu quero que tu apoie essa ideia. Eu quero que tu esteja comigo. Eu quero que ou tu te torne meu sócio, enfim, ou que tu me empreste esse dinheiro e eu vou te pagando tanto por mês durante tanto tempo. Irmão, isso funciona. Eu fiz isso e deu certo. Eu não precisei pegar dinheiro com o banco quando eu tive uma ideia. Enfim, teve uma vez na minha vida que eu não tinha recurso, que eu não tinha o que fazer, mas eu fiz isso. Eu falei com um amigo, eu falei com um conhecido, eu falei com o irmão da igreja, ninguém me apoiou, até que teve uma pessoa que eu consegui o capital necessário. Então, irmão, nós precisamos sentar e não desistir. O irmão vai tentar com uma pessoa, não vai conseguir, vai tentar com outra, não vai conseguir, vai tentar com a terceira, não vai conseguir, mas vai ter um momento que Deus vai direcionar a pessoa certa, coloca na mão de Deus, e certamente o justo, Deus ele guarda o justo, o fiel, o dizimista na casa do Senhor. Então, Deus vai abençoar vocês, Deus vai mandar provisão para vocês conseguirem divulgar o trabalho de vocês, para vocês conseguirem crescerem. Mas, como eu falei lá na frente, vocês precisam fazer a parte de vocês. Poderia ser que você só orasse, Senhor, eu preciso de uma pessoa que apoie o nosso trabalho, eu preciso de um empresário, Deus mandaria. Mas talvez vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Além de orar e colocar a mão de Deus, vocês vão ter que ir atrás, correr atrás de um, de outro, até conseguir um investimento para vocês conseguir, então, divulgar na internet. Então, agora fica na mão de vocês já têm um projeto, Deus chamou vocês. Se Deus não tivesse chamado vocês não estariam tanto tempo louvando, vocês não teriam gravado um CD. Então, vocês estão na metade do caminho. Agora basta saber se vocês vão prosseguir ou se vocês vão, então, parar por causa das dificuldades. Então, irmão Nailton, o que você tem que fazer hoje é 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Primeiro, ver se o produto de vocês é bom, entender o produto de vocês, alinhar ele ao máximo. Segundo, ou fazer uma renda extra vendendo alguma coisa,
ou indo atrás de alguém que apoie o projeto de vocês. Eu tenho certeza. Se vocês fazerem a parte de vocês, Deus vai fazer a dele. Então, de alguma forma, vocês vão ter que captar esse recurso para conseguir, então, anunciar na internet. E esse recurso, ele pode ser mínimo no início, e com esse recurso mínimo, vocês vão conseguir começar a anunciar na internet. E através desse anúncio, vocês vão receber, então, novos convites para louvar em novas igrejas, e assim o negócio de vocês vão crescendo, vocês vão começar a ser mais reconhecido, e assim que o trabalho vai crescer. E como eu vou te ajudar hoje, certo? Eu quero te ajudar. Porque esse problema aqui é você que vai resolver, certo? Não tem dinheiro, você vai resolver. Ou vai vender alguma coisa, ou vai atrás de alguém que banque o projeto de você, certo? E agora esse problema aqui, ó, é eu que vou solucionar para ti. Então, assim, olha, hoje tu não sabe anunciar na internet, hoje tu não sabe fazer anúncio nenhum, certo? E eu quero te ajudar com isso. A partir do momento que tu conseguir isso, conseguir levantar um recurso para começar a anunciar aos poucos ali as músicas de vocês, para vocês receberem mais agendas, enfim, começar a rodar a divulgação do trabalho de vocês. Quando vocês conseguirem aqui o capital mínimo aqui, para a gente começar a divulgar, eu vou fazer para vocês sem nenhum custo. Eu vou fazer os anúncios para vocês por um tempo. Então, vocês vão levantar o capital e eu vou lá e vou separar um tempo do meu dia e vou anunciar o produto de vocês. Então, vocês vão ser orientados a como gravar, como fazer, o que fazer, e eu vou anunciar para vocês sem nenhum custo. Isso que hoje eu faço para as empresas cobrando aí um valor considerável, eu vou fazer para vocês de forma gratuita. E daqui a um tempo eu vou lançar um curso ensinando a fazer esses anúncios pela internet, mas até lá eu vou estar fazendo esses anúncios para vocês, gerando resultado para vocês. E depois disso, depois que vocês captarem o recurso, depois que eu anunciar para vocês, vocês terem resultado, aí depois de um tempo que vocês já estão estabilizados, eu vou parar de anunciar para vocês e vocês vão ter a oportunidade de vocês mesmos aprenderem lá no meu curso que vai ser lançado daqui a um tempo, certo? Então, é isso que eu tinha para entregar para o irmão, é realmente o irmão entender toda essa base e que o irmão precisa correr atrás. Tem um sonho, corre atrás. Agora, a missão é alinhar o produto de vocês, correr atrás de um orçamento, e a gente vai conversar depois no WhatsApp, vai ver que esse orçamento para vocês começarem a anunciar não é alto, é uma coisa que vocês conseguem levantar sem problema nenhum, não precisa nem pedir dinheiro para os outros, fazendo uma renda extra vocês conseguem para começar a anunciar na internet. Eu vou fazer esse trabalho para vocês. O dinheiro para me pagar aqui seria mais caro do que para anunciar, mas esse dinheiro aqui vai ser gratuito. Ó. Eu estou me comprometendo aí contigo, com o teu colega, né, de dupla, a fazer isso aqui para vocês, até sair o meu curso. Então, até lá vocês vão ter meus anúncios aí, meu trabalho gratuito para realmente te ajudar, agregar valor aí no teu negócio, certo? E fazer você crescer. E tu tendo resultado, eu vou ter resultado, porque a gente faz isso, primeiro, por amor a Deus, a gente quer ajudar as pessoas, sabe que quando eu comecei, irmão, eu pensava que só eu queria empreender, só eu tinha desejo de crescer na vida. E quando eu comecei a fazer os vídeos lá no Cristão, pessoas começaram a vir falar comigo, eu percebi, nossa, eu não estou sozinho. Tem mais gente cristã querendo fazer diferença, sabe? Querendo crescer. Então, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ajudar os irmãos a começarem. E depois os irmãos fazem como quiser. Se quiser aprender a anunciar com outros, se quiser aprender a anunciar comigo, aí é com vocês. Mas eu estou fazendo a minha parte, estou abrindo os olhos dos irmãos. E vai sair várias consultorias, o pessoal já está marcando as consultorias. E olha, irmão, cada história que eu já estou escutando dos irmãos de superação, sabe? Eu vejo que esse projeto vai ajudar muita gente. Então, eu espero realmente ter ajudado o irmão. Eu tirei do Word, agora voltei para a tela inicial. Eu queria saber as dúvidas do irmão, enfim, se foi útil para o irmão. E, enfim, diz as tuas dúvidas, tuas considerações, para a gente finalizar, irmão. O que tu tem a acrescentar para a gente? Eu fico agradecido, Deus abençoe. Eu aprendi muita coisa, algumas coisas que eu não sabia foram esclarecidas. Eu sou grato a Deus pela vida do irmão. Deus acrescente cada vez mais sabedoria e conhecimento para o irmão estar expandindo esse trabalho e muitas pessoas vêm estar sendo abençoadas assim como eu estou sendo neste momento. Certo, irmão? E a pergunta que fica, para ficar registrado, vai correr atrás desse investimento então para a gente começar a anunciar? Vamos sim, em nome de Jesus. Pô, que bênção, hein, irmão? Que bênção mesmo, isso aí.
quando as pessoas se comprometem, elas tendem a compensar, porque eu sou um cara muito chato. E lá na escola bíblica, dando um último exemplo, eu dou aula para os adolescentes e aula para os adultos. E tinha uma menina lá que ela não lê em lugar nenhum, nem na escola, em lugar nenhum. E daí eu fiz um papel e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu estou dando para vocês o que é mais importante para mim, que é meu tempo. E, na verdade o certo não seria perguntar, olha, quanto custou teu sapato? O certo seria perguntar, olha, quanto tempo tu precisou trabalhar para comprar aquele sapato? Hoje a moeda mais cara que nós temos é o tempo. Então eu disse, olha, se eu estou entregando meu tempo é porque eu estou comprometido contigo. E agora eu quero saber se tu está comprometido comigo. Se tu está comprometido comigo, tu vai participar da aula. Então eu disse, olha, quem está comprometido comigo, anota no caderno. E todo mundo anotou. E depois eu pedi para ela ler, ela disse, olha, não leio em lugar nenhum, nem na escola. Eu disse, olha o teu caderno. Está escrito comprometida. Então está comprometida comigo, agora tu vai ler. E ela leu. Então agora o irmão também está comprometido comigo. Deu sua palavra que vai fazer a sua parte para o projeto dar certo. O teu projeto dar certo, eu estou fazendo o meu 50%. Eu estou entregando o meu máximo, te entreguei conteúdo, vou continuar te ajudando, fazendo esses anúncios para ti sem nenhum custo. É zero mesmo. A intenção é te ajudar. E para isso eu tive que até largar alguns clientes meus que me levavam tempo para conseguir dar atenção para os irmãos. Eu vou ajudar irmão, vou ajudar outros irmãos. Totalmente gratuito. Para realmente ajudar vocês a crescerem o negócio de vocês. Então, basta agora você dar o teu 50%, conversar com o teu colega, mostrar para ele todo esse material, vou te passar o Word e você correr atrás desse investimento. Então, lá no WhatsApp eu vou te falar o quanto dá para a gente começar, tu vai ver que dá tranquilo para você levantar essa grana. Então, levanta esse valor inicial aí, te esforça para levantar esse capital e eu vou fazer os anúncios para ti e o teu trabalho vai começar a crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Tá bom, irmão? Amém. Tá bom, irmão Neilson? Grande abraço. E pessoal de casa, muito obrigado por ter assistido essa consultoria, certo? Foi muito bom para mim, aprendi muita coisa, certamente o irmão aprendeu também, vocês de casa também. E se você tem interesse em também receber uma consultoria gratuita, provavelmente eu vou na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar meu WhatsApp, não sei por quanto tempo, porque a gente está recebendo uma quantidade grande de irmãos com interesse. Mas eu vou deixar meu WhatsApp, você manda uma mensagem dizendo que você tem interesse, pega as informações para você estar concorrendo também a uma consultoria totalmente gratuita. E é gratuita mesmo, eu não te cobrei nada. Confirma aí para mim. Ah, verdade. Não cobrou nada, não. Não cobrei nada, vou continuar não cobrando nada, estou entregando meu tempo para a honra e glória do nome do Senhor, primeiramente, e para estar ajudando os irmãos. Então, se você tem interesse em também ganhar uma consultoria gratuita, onde eu vou te ajudar no teu negócio, ou tirar ele do papel, ou aumentar os resultados do teu negócio já existente, manda um WhatsApp para mim, ou manda uma mensagem para a página, para o Instagram, para o direct, para a gente estar alinhando aí, eu te explicando como funciona, certo? Então, muito obrigado, Nailson, muito obrigado, pessoal de casa. Grande abraço, até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos.